Infância e adolescência na pequena cidade. Apesar de ser uma mudança radical em nossas vidas, estávamos todos felizes, pois na cidade era onde mais gostávamos de ir. E antes de mudarmos diretamente para lá, fomos ainda morar por alguns dias em uma casa no segundo sítio. E de lá então, finalmente para a vila, como chamávamos. E exatamente no dia da mudança aconteceu uma coisa tão engraçada. Em nossa casa havia um cachorrinho preto que se chamava Negrinho. E na mudança, todos se movimentando, carregando os objetos para o caminhão. E ninguém se lembrou do coitadinho. E logo partimos para a cidade. Mas quando o caminhão já estava a uma certa distância, pudemos ver o cachorrinho correndo atrás do caminhão, com a língua de fora de tão cansado. Imediatamente avisamos o motorista para que parasse o caminhão. E assim ele fez, e pudemos então pegá-lo. E agora com ele, fomos enfim todos para o nosso novo lar, que ficava em Joaquim Távora. Joaquim Távora é uma pequena cidade do interior do Paraná que se localiza em uma região denominada Norte Pioneiro. Ela fica quase na divisa do estado de São Paulo, e as cidades que fazem divisa com ela são Santo Antônio da Platina, Guapirama, Carlópolis e Quatiguá, que fica apenas 4,5 km entre a borda de uma até a outra. Mas existem várias outras cidades que também se encontram bem próximas. Um aglomerado de pequenas cidades, onde as maiores e mais importantes são Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Foi a partir dessa mudança que as sensações relacionadas a um lugar de encantos se fizeram mais evidentes e pude então experimentá-las com maior nitidez. Com a idade um pouco mais elevada, onde os questionamentos começaram então a acontecer com mais frequência, me tornando então mais capacitado para formular as primeiras ideias que sugeriam algo mais além. No entanto, eu ainda não entendia completamente e nem poderia montar uma ideia tão complexa do assunto, já que era cedo demais para trazer à tona aquilo que nem sequer podia ainda interpretar. Além do mais,
Algo parecia sempre me impedir de comentar com alguém, e também por temer uma imprevisível reação desagradável. Mas agora na cidade, o desfecho geral começou a tomar forma diferente e inesperada. Eu podia ter contatos com mais pessoas e conhecia então outras que também gostavam de desenhar, e por conta da maior possibilidade de informações, meus pensamentos já começavam a tomar um sentido mais profundo. Mas também eu ainda era criança e queria brincar com meus novos amigos, que a essa altura já tinha conseguido. E foi então uma outra fase de aventuras e emoções. Tantas que agora já não poderei mais descrevê-las todas, mas compensarei adentrando cada vez mais no contexto primordial que vai se adequando, revelando a real forma e mostrando maior significado. Mas ainda terei que mencionar alguns acontecimentos que são bases fundamentais para a interpretação geral. Entre as brincadeiras realizadas na cidade, uma que foi por algum tempo bem frequente, as tentativas constantes de fazer um cineminha. Eu comprava lentes de aumento e tentava projetar revistas em quadrinhos, mas tudo era muito precário. Eu vivia numa luta sem trégua para conseguir uma boa projeção, e com isso acabei um dia até recebendo um choque elétrico. Foi tão forte que fiquei um bom tempo parecendo que estava andando nas nuvens, mas nunca desisti. Até cheguei a dar algumas tréguas, mas vez ou outra estava eu lá tentando novamente. Com alguns aprimoramentos, até cheguei a fazer algo interessante, mas ainda muito longe do que eu pretendia, e assim continuava tentando. A razão para mencionar essas atividades é muito simples. Quando estamos empenhados, tentando fazer algo de bom, nunca devemos abandonar tal pretensão e seguirmos tentando sempre. E diante de uma dificuldade, ao invés de retroceder, aumentar ainda mais as tentativas. E variando as formas de agir, seguir nesse propósito. Pois assim, mesmo que não venha conquistar o resultado esperado, estará posteriormente muito mais sábio e capacitado para desempenhar outras ações de valor. É assim que se constrói um mundo melhor, com lutas acirradas e contínuas, visando melhorar tudo o que pudermos, com ideias inovadoras e ousadas. Quem dera se a vida agora fosse assim, como nos tempos de criança, onde a imaginação era a causa maior de todas as emoções, e até mesmo o sentido maior da própria realidade. Não ter problema externo que possa atingir nosso ser, de modo a interferir a sequência de nossas ingênuas e alucinantes aventuras. Ah, como a vida é sublime! A consciência de nossa realidade e o poder de recordar e trazer à tona um evento que sucedeu lá na distância do tempo.
e ainda formular as causas para construir um presente. Você já imaginou isso? O quão grandiosa é a nossa existência. Em verdade, nunca deixamos o instinto de criança, e sim tentamos restringi-los por conta das situações presentes na vida adulta. Essas que parecem não dar condições de assumirmos por temor de reações que possam nos colocar em situações constrangedoras. E isso acontece com todos. E muitas vezes, ou quase sempre, é esse temor que nos impede de ousar e buscar maiores emoções, ou vivenciar os momentos aparentemente insignificantes com maior envolvimento emocional. Eu até tentei, quis fingir que não poderia mais permitir o poder emocional ou a capacidade de idealizar algo fantástico se manifestando sobre o meu ser. Mas as razões se evidenciaram ainda antes de tentar, e pude ver o quão errado seria. Seria um limite para as possibilidades do meu aprimoramento. Tão logo percebi que não podia ignorar algo que ia além daquilo que acreditava ser. Tudo se esvaeceria por conta da ilusória lógica geral, implantada por adultos ingênuos e incrédulos. A verdade vai se tornando mais explícita e surpreendente à medida em que vamos ousando e considerando todas as possibilidades diante das questões. Hoje já posso vê-la em lugares que nunca imaginei um dia encontrar, mas também a vejo multiplicar a cada questão assimilada, tal como uma explosão onde cada fragmento expelido representa mais uma dúvida gerada. Isso é magnífico. Um infinito para entender significa uma eternidade de aprendizado. Dá até para imaginar e sonhar com a possibilidade da Terra se transformar de fato em um lugar tão magnífico, livre de toda maldade um dia. Já que temos então um infinito para que possamos evoluir. Brincadeira de cirquinhos. Houve um tempo em que eu e meus amiguinhos brincávamos de circo, e para conseguir as lonas, íamos escondido no lixão municipal pegar os plásticos de colchões ou qualquer outro que fosse grande. E também, com mais algumas varas de madeira ou bambus, montávamos então nosso cirquinho. E quem quisesse ver tinha que pagar uma quantia pequena. Às vezes que eu ia no circo, sentia a sua magia com muita intensidade. Gostava de tudo, mas os espetáculos dramatizados eram mais emocionantes. Mesmo sabendo que tudo era uma encenação, eu embarcava no imaginar e sentia intensamente aquela apresentação. Nesse ambiente que envolve todos os itens de um circo, embora não tendo nada a ver com o paraíso dos meus sonhos, também traz uma sensação fantasiosa e mística.
por conta da natureza das apresentações, ou quem sabe pelo fato de serem artistas errantes. Mas apesar de sentir ali algumas emoções, não se compara com a emoção que senti quando ouvi o piano do Colégio das Freiras sendo tocado. Isso aconteceu quando eu estava lá para um exame final de um curso de datilografia, o qual já havia finalizado, faltando somente essa prova para pegar o certificado. Em um determinado momento, enquanto eu estava sentado esperando a minha vez, ouvia uma suave melodia vindo de algum lugar de dentro daquele colégio. Uma música a qual não consigo especificar, mas era muito linda, envolvente, e me emocionei muito ouvindo aquele som. Minha vontade era de sair procurar para apreciá-lo de perto. Quanta sutileza naqueles acordes! Meu ser parecia elevar-se até as alturas, e minha alma parecia nutrir-se com o doce som daquela melodia que soava nas entranhas dos corredores daquele enorme prédio. Naquele momento, senti algo muito anormal, porém tão confortante. Tão logo, o imaginar se pôs então a pintar anjos em plumas suspensas, e meu corpo sentado naquela sala a esperar. Mas minha alma vagava sem pressa em lugares onde não saberei descrever. O colégio é uma construção bem grande. Apesar de ter apenas 3 andares, eles são bem altos, o equivalente a mais ou menos 4 andares de um prédio moderno. E isso proporcionava a situação apropriada para que o som do piano ricocheteasse, produzindo um leve eco que deixava tudo ainda mais harmonioso. E foi então, a partir deste dia, que a música instrumental chegou até meu ser de maneira muito intensa, enriquecendo então meus momentos de reflexões, introduzindo em minha alma uma fascinação e desejo de um dia produzir também músicas capazes de emocionar. Mas diante das impossibilidades, eu sempre ia me conformando e ocupando o meu tempo com outras coisas. Mas sempre que eu podia, eu procurava essas músicas para ouvi-las e sentir mais emoções. Na cidade foram tantos os acontecimentos marcantes que me lançavam constantemente a um mundo imaginário, onde me deliciava com as imaginações que quase sempre avançavam pelas entranhas das noites. Apesar de conhecer bem a natureza, eu não conhecia ainda um lindo penhasco com várias cachoeiras que ficava tão próximo de casa.
Nos arredores da cidade ficava a nossa casa, em um bairro que avançava até as margens de uma importante rodovia, que era aquela que eu ficava observando lá no sítio a sua construção. E ali perto, essa estrada passa beirando um precipício por uma distância de mais ou menos 2 quilômetros ou mais. Um grande vale com uma vista magnífica para quem observa de cima. De nossa casa até este lugar era apenas atravessar o asfalto, que já chegava até as margens desse abismo. Um lugar muito atraente. E por conta disso, se vê constantemente carros parando para fotografarem aquela vista que fica ainda mais deslumbrante no momento em que o sol já se despede. Esse lugar era onde a população descia aos domingos para tomarem banho em uma das magníficas cachoeiras existentes. Dentre elas, uma era bem limpa e alta. Estava sempre movimentada no verão por pessoas que iam se banhar e admirar o lugar, que de fato é muito belo. Essa cascata é magnífica e possui uma característica rara. Mais ou menos na altura do seu meio tem uma passarela onde se pode passar por detrás das águas até alcançar o outro lado. Um lugar perigoso, porém de uma rara beleza. No interior desse penhasco existem 3 cachoeiras concentradas em distâncias relativamente próximas uma das outras, todas altas e belas. Onde banhávamos era a mais famosa por conta da passarela e também o seu maior volume de água. Em toda essa região que abrange o penhasco, dizem que tem ao todo 5 cachoeiras, mas eu conheço apenas essas 3 e mais uma outra um pouco mais afastada. Hoje em dia, infelizmente, essas cascatas estão todas poluídas, sem condições de tomar banho. Mas a beleza visual ainda permanece. Nos dias atuais, às vezes ainda vou até esse lugar para me inspirar e recordar momentos de muitas emoções que se passaram na minha pré-adolescência. Nossa cidade fica em um lugar privilegiado com muitas belezas naturais. Mas infelizmente, até o presente nada foi feito para divulgá-las. Uma parte da cidade circula por toda a extensão do abismo e o centro fica em um lugar relativamente plano, sendo que uma grande parte avança para uma montanha muito alta, de onde se pode apreciar um visual panorâmico que raramente se tem a oportunidade de ver. Felizmente, ainda coincide com a direção de onde o sol se põe. Sempre estou lá no entardecer para filmar e registrar a beleza da tarde. Mas, voltando a esse tempo, que agora já não é mais tão distante, também já contendo mais conteúdos que se relacionam ao nosso objetivo. Como sempre estou a mencionar aqui, sinto uma atração avantajada pela natureza, até os detalhes praticamente invisíveis aos olhos. As plantas, os animais, as paisagens, de um modo geral, sempre foram causa de grandes emoções.
Mas o céu é o que mais me conduz para inspirações inexplicáveis, pois todas as sensações mais evidentes aconteceram tendo o céu como causa maior. E foi exatamente algo relacionado ao universo que despertou em mim finalmente a primeira impressão mais consciente e abrangente, onde comecei então a relacionar os fatos acontecidos em tempos de outrora. Creio que o ano era de 1978, quando comecei a assistir uma série que já estava a esperar por conter um assunto que se relacionava com minhas inspirações. E foi então, logo na abertura dessa série, eu pude ouvir uma música muito envolvente. Essa melodia tão sutil me transportou para além das fronteiras do universo, num voo brando que por vezes parecia atingir um paraíso celestial. Todo dia eu estava lá, prontinho para assistir e apreciar aquela música que me deixava pensativo e muito emocionado. Como poderia alguém ter produzido algo tão belo? De vez em quando, em certos trechos daquele filme, ressurgia aquela maravilha, e cada vez que eu a ouvia, regenerava ainda mais intensa a emoção que me transportava novamente para o sítio, onde eu também havia sentido uma sensação semelhante. Embora naquele tempo eu não pudesse ouvir, eu sentia como se fosse por uma música. Assim pude então entender melhor e decifrar mais as sensações dos tempos que ainda não morava na cidade. Pois lá eu me emocionava por uma razão inexplicável, tal como ouvir uma orquestra composta por anjos celestiais, com suas músicas a soar nos ares. Mas apesar de tudo, algo mais ainda faltava. Eu sentia que todo esse evento ainda não bastava e era apenas um fragmento de um prazer que, na verdade, iria muito além. Tinha muito mais, mas não podia sequer imaginar o que poderia ser. E foi assim, um aglomerado de itens relacionados ao céu e conhecendo a trilha sonora de uma série que nasceu em meu ser a sensibilidade para apreciar músicas suaves, despertando também o desejo de criar tais harmonias. Mas sempre consciente das dificuldades, pois eu não sabia tocar um instrumento sequer. Eu sentia vontade de aprender a tocar piano, mas não falava nada para o meu pai, pois sabia que ele não dava muito valor para isso. Mas, nesse tempo, eu já estava sempre desenhando, aprimorando minhas capacidades e fazia desenhos para muitos que me encomendavam, inclusive para as meninas que estudavam magistério. Elas precisavam muito e sempre vinham até a mim para ajudá-las. E foi dessa forma que eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro. E foi também com esse dinheiro que eu comprei um violão, começando então a aprender a tocar por conta própria. Mas sentia que não era o som do violão que eu queria. Mesmo assim eu arranhava alguns acordes. Mas não avancei muito, pois não me realizava por completo.
No meu imaginar, eu pretendia possuir um instrumento que produzisse sons celestiais, mas nem fazia ideia do que poderia ser. Mas enfim, o tempo foi passando e, envolto pelas sensações contínuas, eu acabei por experimentar a escrita, escrevendo várias poesias, contos, etc. E vi que escrever era muito agradável. Eu escrevia e pedia para que meus professores de português corrigissem os meus erros. Ainda hoje escrevo muitos poemas. Até estou selecionando alguns para montar um outro livro que também está integrado dos meus propósitos. Ah, meu amigo, são tantas as coisas por essa minha vida fora que hoje me chegam como se a mostrar o quão intenso e importante é a nossa existência. Ela se faz valer por conta dos momentos que às vezes nos fazem emocionados ou entristecidos. Porém, as tristezas nada mais são do que razões maiores que evidenciam ainda mais os momentos emocionantes, que também não deixam de acontecer. Assim como as dores físicas evidenciam a realidade de nosso corpo, nos lembrando de cuidá-lo.